Olá, meninos! Estamos aqui para mais uma aula de arte. Bem, hoje eu vou precisar que vocês estejam com um livro, tá? Nós vamos utilizar o livro. Na página 72, vamos falar aí um pouquinho sobre história da arte, sobre as artes visuais africanas, tá? Artes visuais seriam pinturas, esculturas, arquitetura, mas principalmente pintura e escultura de origem africana. Nós já estamos falando sobre um pouco disso, né? Durante as nossas aulas, nós vimos a influência da arte africana, tanto no cubismo, como na arte contemporânea, que alguns artistas se inspiram nas máscaras africanas. E aí agora nós vamos falar aí um pouquinho sobre a história da arte, sobre essa evolução da arte africana, das artes visuais africanas, tá? Então, lembrando, livro, página 72. Peguem ele aí. Eu vou compartilhar a tela com vocês no livro, tá? Só aguardem um pouquinho que eu vou colocar ele aqui. Aí, agora já vai dar certo. Bom, meninos, então vamos lá. Então, no livro de vocês, na página 72, está lá: História da arte, as artes visuais africanas, tá? Aí, olha só. A África é o segundo continente mais populoso do mundo, com cerca de 900 milhões de habitantes, e é formada por 54 países independentes e alguns territórios que lutam por autonomia, apresentando grande diversidade geográfica, étnica, cultural e política. Trata-se de um enorme continente com uma história muito antiga, rica em diversidade de estilos artísticos, que podem ser encontrados em museus de arqueologia e de arte pelo mundo todo. No entanto, a história da arte africana é considerada recente, porque a arte europeia e acadêmica serviu como parâmetro para ela por um longo período, desvalorizando a cultura e as artes tradicionais da África. Isso ocorreu a partir da diáspora africana nos séculos 14 e 15, em especial durante o neocolonialismo do século XIX, com consequência no etnocentrismo. Então, agora nós vamos ver aí o que seria esse neocolonialismo e o etnocentrismo. Aqui do lado, ó, aqui no cantinho. Neocolonialismo seria o processo de dominação que ocorreu ao longo do século XIX, no qual o território africano foi dividido em diversos países europeus. Foi a colonização, igual aconteceu aqui no Brasil por Portugal, aconteceu nos países africanos por vários países europeus, tá? Sem que se considerasse as etnias e as práticas culturais dos povos desse continente. O objetivo dos europeus era expandir o comércio capitalista e conseguir mão de obra barata. E o etnocentrismo, o que é essa palavra? É uma visão de mundo caracterizada de quem considera o seu grupo étnico ou nação, nacionalidade, socialmente mais importante que os demais. Tudo que nós estamos falando aqui que ocorreu na África, só que na África foi no século XIX, ocorreu aqui no Brasil também, só que no Brasil foi na época das grandes navegações, lá no século 14 e 15, né, com o colonialismo português. E esse etnocentrismo também ocorreu aqui no Brasil. O que é esse etnocentrismo? Valorizar a cultura europeia,
Muitas vezes, em vez de colocar etnocentrismo, eles colocam eurocentrismo, que seria valorizar a cultura europeia. Tudo que era europeu era bom. O que não era europeu não era bom, não prestava. A mesma coisa aconteceu lá na África. A arte africana, ela só está sendo valorizada a partir de agora, né? É bem recente essa valorização. Por quê? Porque eles valorizavam a europeia e não a africana. Agora sim é que eles estão se espalhando pelo mundo e sendo reconhecido como uma arte legítima. Mesma coisa aconteceu no Brasil com a arte indígena, que não era valorizada, com a arte afrodescendente, né, que não era valorizada, com a arte caipira, com os artesanatos. Então, a mesma coisa que aconteceu no continente africano aconteceu aqui no Brasil também. Tá? Aí agora nós vamos ver os tipos, nós vamos fazer uma análise do tempo, dos tipos de arte africana, né, de acordo com a história da arte, de acordo com a época histórica, tá? Então nós vamos começar lá na pré-história. Arte africana pré-histórica. Todo mundo sabe, vocês já estão no 8º ano, vocês já tiveram isso lá no 6º ano. O que é a arte rupestre? É a arte do período pré-histórico, tá? Então, aqui, as pinturas rupestres africanas datam de 30 mil anos atrás e passaram por diversos períodos. Entretanto, como foram feitas em superfícies expostas ao calor, ao frio, ao sol e ao vento, à chuva e à erosão natural, muitas das mais antigas se perderam e parte das que restaram data de 10 a 2 mil anos atrás. Porque os africanos, a arte rupestre africana, nem sempre era no interior da caverna. Às vezes era para o lado de fora da caverna, não é? Tem muita gente que pensa que a arte rupestre, ela só é dentro da caverna. Não, ela também é para o lado de fora da caverna. Ela também era em rochas que ficavam para o lado de fora. E aí, é claro, com o calor, com o frio, com o vento, chuva, erosão, elas acabaram se perdendo, acabaram se estragando, tá? As pinturas rupestres encontradas no Saara nigeriano, por exemplo, datam de 12 mil a 2 mil anos atrás e tiveram diferentes períodos. A seguir, observe algumas das pinturas que resistiram ao tempo e conheça um pouco sobre cada período. Então, as pinturas rupestres africanas, elas foram divididas por vários períodos pelos historiadores. E agora, a partir de agora, no livro, nós vamos ver cada um desses períodos da arte rupestre africana, mas todos são arte rupestre, ou seja, arte pré-histórica, não se esqueça. Se eu perguntar o que é arte rupestre, é a arte no período pré-histórico. Então, vamos lá. Período do búfalo, de 12 mil a 6 mil anos atrás. As pinturas desse período, olha lá, vocês têm aqui a pintura, aqui do lado. As pinturas deste período incluem animais como hipopótamos, rinocerontes, girafas, elefantes, búfalos e grandes antílopes. Muitos desses animais não existem mais no Saara, devido às mudanças do clima que causaram a desertificação do local nos últimos milhares de anos. Então, a gente pode ver essa imagem, ela foi encontrada lá, né, nas montanhas Ined, na África Central, e elas mostram humanos, olha lá, mostram pessoas, aqui tem pessoas, humanos, caçando os animais. E vários desses animais nem existem mais naquele local. Por quê? Porque houve a desertificação, né? O deserto do Saara se expandiu através dos milhares de anos e esses animais que viviam no local acabaram migrando para outros locais, tá? Aí agora, na página 73, olha lá. O período da cabeça redonda é de 9.500 a 7 mil anos atrás.
Esse período teve pinturas que mostravam figuras humanas caracterizadas por cabeças bem redondas, tá vendo? Ó, bem estilizado, mas bem naturalista, ó, bem, basicamente realista já, tá vendo? Esse período da cabeça redonda. Aí aqui, período pastoral, seria de 7.200 anos a 3.000 anos atrás. As imagens desse período mostram pessoas pastoreando animais e também caçando, geralmente retratadas com figuras humanas segurando arcos. Olha lá, olha o arco aqui na mão, né? Da figura humana. E eles estão pastoreando, ou seja, eles já não são mais nômades, já não são mais tribos nômades, eles já se fixaram em um local e eles começaram a criar, né, rebanhos de animais. Então, aqui tem exemplos de pastores. Aí depois, período do cavalo, de 3.200 anos a 1.000 anos atrás. Os humanos são mostrados vestidos e com cavalos nas pinturas feitas durante esse período. As imagens trazem pessoas em cavalos com armas e em carruagens. Já olha lá, eles ainda faziam arte rupestre, por exemplo, na Argélia, né, lá na África, já mais ou menos na época aí do período de Roma, parecido com aqueles carrinhos romanos, né? Eles já tinham domesticado os cavalos, eles já tinham carruagens, eles já tinham aqueles carrinhos, né, em que uma pessoa ia em pé lá atrás do cavalo, ó, como é aqui, esse aqui que vocês estão vendo, olha lá, o carrinho, tudo certinho. Então já era uma fase, né, posterior, uma fase em que o ser humano já estava mais desenvolvido e ainda produzia arte rupestre, ainda pintava nas paredes das cavernas, tá? Aí aqui deste lado, período do camelo, de 3.000 a 2.000 anos atrás. Esse período final da arte rupestre no Saara, as pinturas dessa fase mostram camelos, bois e cabras. O armamento avançado é representado com lanças, espadas e escudos. Então, olha lá, ele já tem escudos, já tem lanças e já domesticaram camelos, bois, cabras, né? Tinham rebanhos, né? De bois, de cabras e tudo mais. E foi o último período da arte rupestre aí africana. Tá vendo? Tudo bem estilizado, mas bem figurativo, bem naturalista. Eu consigo decifrar o que está desenhado ali, né? Eu consigo entender o que está desenhado ali. Aí agora, nós vamos para outro período de arte africana, que é um período muito conhecido, e ele é conhecido até os dias de hoje, tá? Muita gente compra, né? Produz esculturas e máscaras com características deste período até hoje e vende em feiras, assim como existe aquelas feirinhas que vendem os produtos indígenas, né? Existem também as feirinhas, né, africanas em que eles vendem esses artesanatos. Então, até hoje ela é produzida, lógico que as que nós vamos ver aqui no livro são as antigas, né? São as mais antigas, mas até hoje existem reproduções neste mesmo estilo, que é o estilo tribal, tá? Então, se vocês quiserem até grifar, ó, arte tribal. O que seriam esses estilos tribal? Entre a enorme diversidade de culturas africanas estão as sociedades tribais de várias etnias. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês não assistiram, por favor, assistam. Tem na Netflix o filme 10.000 antes de Cristo. O filme 10.000 antes de Cristo, ele mostra muito bem as tribos, as diferentes tribos africanas, da parte pré-histórica até depois a parte do Antigo Egito, e ele mostra muito bem a diversidade de tribos, diversidade de etnias e como eles se vestiam, como eram as armas, a diferença entre cada tribo. Ele mostra, na hora que eles vão se reunir, ele vai reunir um exército para lutar, e aí mostra cada tribo
que cada povo era de um jeito, cada etnia era de um jeito, cada tribo de um jeito. Então, aqui nós estamos falando aí sobre estas sociedades tribais, tá? Os artefatos produzidos por esses povos, como máscaras, estatuetas e objetos utilitários, expõem uma técnica apuradíssima que são utilizadas em rituais e festas há aproximadamente 5.000 anos. Vocês viram, ó, está no tempo presente, são utilizados, ainda existe até hoje, né? Como, por exemplo, olha lá, essa cerâmica Nock, isso que fica no Museu do Louvre, em Paris, que olha só, olha a característica, lembra que depois da geometrização do olho, que depois o Picasso admira essas obras, o Picasso e o Braque admiram essas obras, principalmente das máscaras que estão aqui embaixo, ó, e aí ele cria o cubismo pautado nessa arte, né, nessa arte africana. Então, lembra, tá vendo como que o cubismo, que a arte africana influenciou a arte moderna, no cubismo, influenciou a arte contemporânea dos dias até hoje, como aquelas do início do capítulo do livro, que o cara faz com galões, né, que vocês fizeram também. Então, olha só. Esses objetos são criações coletivas e impregnados de significados sociais, religiosos e mágicos, relativos às crenças e aos costumes de uma tribo ou grupo, como nascimentos, as passagens para a idade adulta, casamentos, funerais ou guerras por posse de território. Eu queria que vocês grifassem este parágrafo para mim, tá? Então, qual é o objetivo? Por que eles criam essa arte tribal? Por que eles criavam muito no passado e criam até hoje essa arte tribal? Porque ela pertence aos rituais religiosos, elas têm os seus significados, elas fazem parte, né, dos rituais da crença daquele povo. E era marcado, né? Aconteciam sempre em celebrações como nascimentos, casamentos, passagem da idade de criança para a idade adulta, ou quando iam sair para uma guerra, aí eles praticavam os rituais antes. Assim como os povos indígenas, né? Os povos africanos também tinham esses rituais, assim como os indígenas brasileiros. Os materiais utilizados para a confecção, em geral, são madeira, marfim, couro, fibras, cabelo, conchas, metal, pérolas, ouro e outras pedras preciosas locais. Aí aqui nós temos 2 exemplos de máscaras africanas, né? Muita gente hoje em dia coleciona máscara africana, compra para colocar em paredes, ou pelo menos réplicas, compra réplicas de máscaras africanas para colocar como decoração de casa, tá? Essa daqui, por exemplo, ó, é uma máscara Lulua de madeira, feita no Congo, e esta daqui uma máscara grego de madeira também, da Costa do Marfim. Principalmente essa, olha só como que ela deu ideia para o cubismo. Olha os olhos fechadinhos, as bochechonas aqui redondas, o nariz triangular, a boca retangular. Então, olha só como ela deu ideia para o cubismo, essa geometrização das formas, tá? Aí agora, na página seguinte, as grandes civilizações africanas. A página seguinte já vai tratar, por exemplo, do Antigo Egito, da arte egípcia, que vocês também viram no 6º ano. Então, nós vamos, assim como a arte rupestre, vocês viram no 6º ano, nós vamos relembrar aí a arte egípcia, né? Que vocês também viram lá no 6º ano. Antes da chegada dos europeus e do tráfico de escravizados, a África já tinha uma história de grandes civilizações, como veremos a seguir. Nós tínhamos, por exemplo, a África tinha, por exemplo, o Egito faraônico,
que era o Egito faraônico? Eram civilizações, eram como se fossem vários povoadinhos que surgiram em volta do rio Nilo, de 3.000 anos antes de Cristo. Essa civilização egípcia produziu obras de artes magníficas. A produção artística egípcia consistia principalmente de esculturas e máscaras mortuárias, além de afrescos que contavam fatos das vidas dos deuses e da vida dos faraós e homens mais poderosos do Egito. Essas obras decoravam as salas onde ficavam os túmulos, os sarcófagos dos faraós e chamadas salas mortuárias. As salas mortuárias localizavam-se em imensos edifícios cheios de passagens secretas, alguns em formas de pirâmide. Então, eu quero que vocês grifem essa parte aqui, ó, a produção artística egípcia até salas mortuárias, tá? Vamos falar então a respeito desta arte egípcia. A arte egípcia, então, ela estava totalmente ligada à religião daquele povo. O povo egípcio acreditava que o faraó era um deus na terra, era o representante dos deuses na terra, era um deus vivo. Então, eles cultuavam vários deuses, eles tinham a mitologia deles, eles cultuavam vários deuses, e o faraó era como se fosse o elo de ligação entre eles e os deuses. Era cultuado basicamente como um deus na terra, né? E tudo tinha a ver com a religiosidade, porque eles acreditavam na vida após a morte. E todos os tipos de arte que foi produzido nessa época do período do Egito faraônico, ela tinha um cunho religioso. Ela servia para a religião, tanto na escultura, como na arquitetura, como na pintura. Então, na arquitetura, a parte mais famosa que vocês se lembram, né, de produções egípcias, eram as pirâmides, que na verdade não eram templos, eram os túmulos dos faraós, por isso que está aqui salas mortuárias, porque eram onde colocavam os mortos, onde colocavam o corpo do faraó, e o corpo era mumificado, vocês lembram, né? Que o corpo passava pelo processo de embalsamento e mumificação, e aí o corpo era depositado dentro do sarcófago, olha aqui a imagem. Dentro do sarcófago, que é a caixa, e a caixa área, que é essa de cima, e o faraós para colocar na relevos e baixos relevos, que nós estamos vendo aqui, ó, na lateral da caixa mortuária. Então, tinha altos e baixos relevos, como também máscaras mortuárias, que ficavam aí, ó, em cima, por exemplo, do sarcófago. Lá tinha uma máscara mortuária, que era colocada na frente da múmia, como se fosse o formato feito no formato do rosto do faraó, tá? Eles eram uma civilização muito evoluída para a sua época. Eles tinham, né, eles já dominavam a técnica de fundição, então tinham várias peças em ouro, como esse sarcófago, por exemplo, né? E eles, depois que o faraó havia morrido, eles depositavam esse corpo do faraó dentro dessas salas mortuárias que ficavam aí escondidas em uma das salas secretas das pirâmides, tá? Aí aqui embaixo, ó, e a pintura mostrava aspectos da vida cotidiana, mostrava os hierógrafos, que era essa aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, era a escritura sagrada egípcia.
e cenas do cotidiano ou cenas dos deuses, né? Representações dos deuses, tá? Nas paredes, por todas as paredes das salas mortuárias, das salas das pirâmides, tá? E de alguns templos. Aí agora nós vamos ver, ó, essa daqui é a câmera funerária do túmulo de Tutankhamon. E aqui embaixo nós temos uma pintura mural mostrando o faraó Ramsés entre o deus Horus, que é esse aqui com cabeça de águia, e o deus Anubis, que seria o deus da morte, que é esse daqui com cabeça de chacal, que seria um cachorro. Tá? Os egípcios, eles também utilizavam muito esse tipo de desenho em que misturavam o animal com o ser humano, tá? Então, é sempre o corpo de ser humano, cabeça de animal, ou a cabeça de humano e o corpo de animal, como a esfinge, por exemplo, tá? E aí, olha só, uma coisa interessante que vocês precisam grifar, porque é muito importante. Pode grifar inteirinho esse parágrafo. Para desenhar, os egípcios seguiam a lei da frontalidade, segundo o qual os seres humanos deveriam ser desenhados com o tronco e um dos olhos para frente do observador e o rosto e as pernas de perfil, não só as pernas, os braços também. Então vamos analisar por esse desenho aqui, ó. Esses, né, desenhos. O tronco, ou seja, essa parte aqui do corpo, onde eu tô passando o mouse, tá, gente? Ó, tô mexendo aqui o mouse. O tronco, ele deixa eu ver se eu consigo. Consigo, aqui, ó. Essa parte aqui, o tronco, ele era representado de frente. Então, essa é a lei da frontalidade. O tronco sempre de frente e o olho de frente. Tá vendo? Agora aqui, deixa eu pegar outra cor. Já os membros, que seriam braços, pés e pernas e cabeça, de perfil. Então, o artista, na época do Egito Antigo, ele não podia fazer do jeito que ele queria, não podia sair desenhando do jeito que ele queria. Ele tinha que seguir leis. E a lei era essa, a lei da frontalidade, em que ele tinha que seguir, tá? Tinha que seguir essas leis, tá bom? Voltando aqui agora. Não dá, na vida real, não dá para a pessoa ficar com o tronco de frente e os membros de perfil certinho, né? A pessoa fica meio torta, não dá. Mas nas leis da frontalidade daquela época, o artista era obrigado a fazer daquela forma. Aí depois nós temos algumas outras civilizações, tá vendo? Para a gente estudar, né? Só que agora, né, eu só vou finalizar falando como era a parte da escultura, na parte da lei da frontalidade para a escultura, então para a pintura é isso aqui. Aí eu vou falar como era para a escultura e a gente vai finalizar a aula de arte. Bom, então na pintura, ó, na pintura era tronco e olho para frente e membros de perfil. Na escultura, se a escultura tivesse sentada, ela nunca estava expressando sentimentos, o rosto era sempre sério e né, altivo, elevado, e sempre como se estivesse olhando para frente. E se ela estivesse sentada, as mãos tinham obrigatoriedade de estar sobre as coxas, assim. Agora, se estivesse de pé, deixa só eu pausar aqui a apresentação para eu poder explicar para vocês melhor. Bom, então, se estivesse sentada, tinha que estar com as mãos em cima das coxas. Se estivesse de pé, tinha que estar com uma perna à frente da outra. Então, a perna direita, por exemplo, sempre estava para frente. Os braços retos, sempre ereta, sempre parada, nunca tinha movimento com a
a escultura grega, por exemplo, que é cheia de movimento. A egípcia não, sempre retinha, altiva, olhando para frente, paradinha e com uma perna para frente, se tivesse de pé. Se tivesse sentado, paradinha, com as duas mãos sobre a coxa, tá? Só para vocês, para a gente finalizar aí a parte de arte. Então, nós vimos arte rupestre, africana, né? Que teve vários períodos, como vocês puderam ver. Nós vimos a arte tribal e nós vimos que tinham as esculturas, as máscaras, os amuletos, né? Sempre ligados à religião. E a arte das grandes civilizações africanas, nós começamos a falar através da arte egípcia. Vamos continuar na nossa próxima aula falando das outras grandes civilizações, tá? A arte egípcia cheia de regras, cheia de detalhes, de leis e uma fantástica produção, tanto na pintura, como na escultura, como na arquitetura, tá? Se quiserem, vocês podem assistir aquele filme que eu falei, tem na Netflix, o 10.000 antes de Cristo. Quem já assistiu pode assistir de novo, se quiser recordar. Quem não assistiu, assista, porque é legal. E ele mostra tanto da época da arte rupestre tribal, né? Arte rupestre, aquela arte tribal que cada um se caracteriza de uma forma, até a arte egípcia. Então, ele mostra um pouquinho, né, de cada fase. Ele acontece ali nas tribos africanas e depois na civilização egípcia. O finalzinho do filme já é na parte da civilização egípcia. Certo? Então, é uma dica aí legal para vocês assistirem, principalmente de fim de semana, tá bom? Então, a nossa aula de arte fica por aqui.